Oi, Luciano. Você tá dando tchau aí, eu não tô te vendo, não. Olá, Diogo. Só um momentinho que eu já vou subir aí você. Compartilhar a live aqui também. Pessoal que tá chegando, só aguardar, por favor. Pessoal que está chegando aí, nós estamos iniciando mais um episódio do Kyokushin no Pódio, onde nós viemos aqui tirar dúvidas da nossa audiência ao vivo, às 19h27 no Instagram. Sejam bem-vindos, eu sou Renata Borba e vamos ter hoje um bate-papo com Diogo, Sensei Diogo, que foi campeão mundial aí de Karatê no comitê. Então vai ser um bate-papo bem legal. Quem quiser mandar suas dúvidas, pode mandar. Tá? Tira todas as dúvidas aqui ao vivo. Nós vamos ler as perguntas aqui para Sensei Diogo e ele vai responder vocês aqui na hora. Quem puder compartilhar a live, nós estamos trazendo conteúdos gratuitos de Karatê Kyokushin e do Karatê em geral, no intuito de trazer mais informações e conhecimento para vocês. Ok? Quem puder compartilhar aí com aquele amigo que gosta da arte marcial. Subi aqui, Sensei Diogo. Cadê você? Acho que eu te perdi. Volta aí. Aí, legal. Não vou conseguir ficar mais. Vou ter que ter. Não. Ah, você tá online. Oh, boa noite, tudo bem? Tudo bom, eu só Tá ok. Chegar um pouco mais perto também. tá me escutando bem? Tá, sim, tô escutando. Tá legal. Então vamos lá. Eu vou pegar meu fone aqui que fica melhor pra me te ouvir também. Só um minuto. Eu tava de fone. Ô, Zeca. Senão fica assim, né? Peraí, gente, tem produção aqui. Ei, Paulo, tudo bem? Se a internet trava um pouquinho, tá me escutando? Eu tô Legal, escutando um pouco. Você Oi, Renato. Oi, peraí. Deixa eu ver aqui. Meu som ficou ruim. Pode. Olá, Oi, tá me escutando direitinho? Aí, tô legal. escutando. Boa noite, primeiramente, prazer conhecer você, né? Campeão aí de Karatê. E vi seu histórico e logo me interessei de bater um papo aqui e apresentar vocês, né, você aqui para as pessoas, porque é difícil a gente encontrar pessoas que estão garimpando o ouro dentro do Karatê, independente se é o Karatê Kyokushin, se é o Shotokan, e que é o campeonato mundial. Eu assim, fiquei muito surpresa com os 3 campeonatos mundiais. Falei assim, nossa, esse é um atleta, né, de ouro, dá vontade de conversar e saber um pouquinho da sua história. Queria que vocês se apresentassem aí para o pessoal que está chegando. Então, eu queria primeiramente agradecer o convite, né, da Kyokushin Pódio. Fiquei honrado aí pelo convite. Muito obrigado, Renata. Eu Eu sou o que Diogo agradeço. Yoshida. Eu sou Diogo Yoshida, moro no Rio de Janeiro, karatê há muitos anos, desde 1978. Meu pai fazia
judô na época, né? Assim, quando mais novo. E sempre quis que eu e meu irmão, fizesse uma arte marcial. E aí ele procurou uma aqui no Rio de Janeiro. Ele encontrou o mestre Sadamuri, um dos introdutores do karatê Shotokan no Brasil há mais de 60 anos atrás, né? E aí tive sorte que caí num lugar de Olha que boa bacana. procedência, é, e me pequenininho desde os 10 anos, morei do lado durante 5 anos, de 90 a 90, e não parei de treinar, né, Renata? É treino, então Olha que já legal. no karatê eu já fiz praticamente tudo, né? Então já fui aluno, já fui atleta, já fui árbitro, já fui dirigente, já fui presidente de federação, presidente de confederação. E hoje já estou um pouquinho mais velho, estou atuando só Bacana. mais na parte de treinamento. E quando aparecem as oportunidades, a gente vai viajar e faz um treino que se chama competição, né? Que ótimo. E aproveitando, né, que você está contando um pouquinho da sua história, como que você enfrentou, quais barreiras você enfrentou durante esse tempo, desde o início, né, do treinamento até a conquista do Mundial, porque eu sei que é uma história longa, mas as principais barreiras que você encontrou nesse caminho. É. Por incrível que pareça, é um esporte, né, caro. A faixa é cara, a academia é cara, né? Então não é um esporte que para qualquer um, né? Comprar uma bola e você jogar na esquina. Então, Verdade. infelizmente, depende de viagem, depende de filiações, né? Então, desde pequenininho, Renata, eu procurei, assim, né? Naquela época, quando era criança, eu falei assim, nossa, em tal ano, quando eu tiver 18, eu quero ser campeão estadual do Rio de Janeiro. Não sei quantos anos, eu quero ser campeão brasileiro, eu quero ir para o Legal. Mundial. Mas não sei quantos anos eu quero participar de uma Olimpíada. Só que é um sonho, né? Então a gente é, mentaliza isso e tenta seguir esse caminho. O meu mestre Sadamu é muito rigoroso, ainda é, muito Sim. 31 anos, então está aposentado, está morando na região dos Lagos, né, que a gente chama aqui no Rio de Janeiro, lá em Saquarema, está curtindo a aposentadoria, a gente está tocando na academia dele lá, o Henrique lá, o aluno novo lá, está tocando com mais afinco. E aí a gente sempre treinou firme lá com Uhum. ele, sempre pensando no treinamento. Ele sempre falava o seguinte, Renato Sensei, que você tem que treinar todos os dias, né? O principal é treinar. Não importa Sim. como você esteja, se você está doente, se você está gripado, se você está desanimado, você tem que treinar todos os dias. Ele só pedia isso. Que às vezes chegava assim, pessoas na academia e falavam, mas eu tenho 20 anos de karatê. Eu falava, 20 anos. Mas realmente quantos anos você treinou, né? Aí quando Quanto pergunta tempo você quantos anos, treinou? Verdade. quanto tempo? Eu tô com 52 anos, né? Sou um pouquinho velho. Então, eu já treinei bastante. E Não aí, aparenta essa idade, não. quando criança, naquela época na década de 80, assim, tinha muito pouca competição, né, de karatê, principalmente para criança. Às vezes tinha, no Rio de Janeiro, naquela época, só existia uma federação, né, que vinha do pugilismo, Uhum. né? Aquela história do pugilismo, virou a Federação de Karatê, e aí foi crescendo. Hoje tem um monte de federações por causa da lei, a lei permite, né? Então tem várias federações. Sim. Mas naquela época tinha poucas competições, então você não tinha como você evoluir como atleta, né? Então era difícil. E eu me Uhum. lembro um caso muito interessante que na década de. Ó, foi um pouquinho antes de ir para o Japão, fui em 90, um pouquinho antes. Então lá para 80 e pouco, eu ainda garoto, eu me lembro de ter visto meu pai recebia jornal japonês, né? Feito no Brasil, mas escrito todo em japonês, né? Que era o Asahi Shimbun, se eu não me engano, não me lembro agora o nome. E ele recebia aqui no Rio de Janeiro. E eu me lembro de ter visto uma reportagem do Ademir Costa. Pô, Ademir Ah, Costa sim. foi campeão mundial lá no Japão, não sei o que. Eu falei, pô, que legal. E Legal. aquilo me chamou a atenção. Pô, isso que eu quero também, eu quero buscar isso. Eu sei que esse Ademir já está em outra organizações, né, na outra organização, né? Sim, ele é O da cara, CU Akai hoje, mas ele foi da Kyokushin. pois é, então, o Karatê do Shotokan também tem muito disso, muitas organizações, mas no fundo, é o Paralelo. Karatê Shotokan, da onde nasceu todo mundo. Mas, infelizmente, por questões diversas, a pessoa vai seguindo. E aí eu sempre Uhum. treinei. E quando eu estive lá no Japão,
oportunidade única, né? Eu fui lá para três objetivos: conhecer a terra natal, né, dos avós, Sim. trabalhar lá, trabalhei lá em fábrica, ganhei dinheiro lá e treinar karatê. Era a época do DKSEC, né? Então aproveitei essa época para treinar karatê lá. E também disputei lá um pouquinho. E eu me lembro Entendi. que o karatê que o sensei Uri ensinava aqui no Brasil não tinha diferença com o karatê lá de fora, entendeu? Então Uhum. era idêntico, eu não perdia nada. E tanto que eu consegui ganhar algumas coisinhas lá também. Tem umas conquistas lá que para mim foi a primeira conquista internacional. Então para mim aquilo lá tem um valor enorme, porque você competir no Japão, você sabe que é a terra natal da nossa arte, né? Então o nível é muito alto lá. Por mais que a gente E é fala que bom não, você comentar disso, porque muita gente acha que a gente não tem condições de treinar o não, mesmo que eles treinam lá. Sendo não, que eu acho que isso é totalmente palpável, né, para os atletas do não. Brasil. A diferença A é gente não condição perde nada. mesmo, condição financeira dentro do Brasil é mais Exatamente. complicado. Exatamente. O nosso maior problema é o financeiro. O nosso país é continental, é enorme. Não dá para você ir do sul para o Nordeste competir duas, três vezes por ano. Não dá, é muito É caro. muito complicado. Você não, é muito caro, não dá. Infelizmente, é o que eu te falei, nosso esporte é caro. Mas a gente não deixa a desejar nada, tanto que temos vários campeões em várias modalidades aí, né? Do Kyokushin, tem o Francisco Filho também, né? Que também foi campeão, né? Eu treinei com o E Francisco no eu tenho a curiosidade de conhecer ele, porque eu acho ele parece muito simpático. E, Ele então é a gente tem, muito, muito humilde. né? Ele é E muito muito humilde. forte, e muito forte. E Também. eu, E eu vejo, rigoroso, igual o é japonês. mesmo. Ele tem O- sangue japonês. eu sei que Sensei Sobe também é muito brabo também, né? É, sim, sim. É, Ele também é muito enérgico e rigoroso. tá Mas são certo. coisas que a gente sabe que lá na frente a gente entende o porquê eles fizeram. Exatamente. Quem consegue entender isso, Sensei Renata, vai aproveitar isso com mais afinco a nossa arte. Por quê? Exato. É uma arte para guerra, né? Para guerra não digo assim guerra no dizer, mas a gente tem que ser preparado e forjado para a guerra, né? Então, os Certo. mestres que nos ensinam dessa forma, eles querem passar uma arte marcial eficaz, né? Então, é importante eles serem rigorosos. É claro que a gente entende que hoje em dia mudou muita coisa, né? Você não pode consertar uma criança do jeito que era antigamente, né? Sensei Uryu dava, É, exato. dava aula com o Shinai. Então era Aqui a complicado. gente ainda tem ele ali no Ah, cantinho, é. tá ali. Pois é, então. Mas usamos ainda. Então, Aqui Sensei é Uryu, difícil até você colocar uma criança para entender como que é feita a limpeza do dojo e um o pai ou mãe comprimento. assim que não seja bem instruído achar que a É, gente está colocando a criança para trabalhar ao invés de entender que nós exatamente. estamos ensinando. São culturas diferentes, né? O Sensei Uryu chamava o Sim, é Shinai de complicado remédio. fazer eles compreenderem. Sensei Uryu chamava o Shinai Eles de chamavam remédio. os Fala sinais assim, de quê? remédio. Remédio? Ah, você não quer abaixar a base? Espera aí que eu vou pegar o remédio para você aprender a entender. Era um, co- Legal. era, era um corretor, né, vamos dizer assim. E você automaticamente ficava fazer exatamente como ele queria. Então, o pessoal mais antigo assim foi criado nessa forja. Eu sei que hoje mudou bastante. A gente tem que ter um cuidado com os nossos alunos que, infelizmente, eles são quase clientes, né? Não são mais alunos, são clientes, né? Então a gente entende que é essa mudança. Agora, mas voltando para aquela pergunta que você fez, eu também não tive muita oportunidade de viajar quando mais novo, né? Uhum. De estar Foi no uma das meio minhas dificuldades também. Eu tinha muita dificuldade de conseguir viajar. Eu tenho certeza que no Brasil, pela quantidade de atletas que tem nesse território imenso aqui, a gente tem um celeiro imenso de bons atletas aí da nossa arte. Tem Verdade. vários e vários que não têm oportunidade. Mas aqueles que têm oportunidade e vão competir lá fora, sempre se destacam, sempre. Qualquer modalidade, qualquer federação, eles sempre estão se destacando. Isso é bom para a gente. E eu confesso Uhum. para você que essa restrição financeira atrapalhou um pouquinho no início da carreira. Eu estudei muito também, então não tinha tempo. Eu estudava, trabalhava, quase não tinha tempo para ficar viajando.
Mas de um tempo para cá, a vida melhorou, claro, graças a Deus, e a gente tem oportunidades mais de viajar. E eu me destaquei mais na categoria Master, tá? Não que eu não tenha competido nas Uhum. outras categorias, mas na Master, que é a categoria que eu estou na minha idade, né? Eu competi em três organizações diferentes e nas três eu fui campeão mundial no comitê. Muito bom, Mas, isso é muito é, legal. mas aí quando eu decidi, teve a primeira oportunidade, a primeira não, a segunda oportunidade de ir no Mundial, a primeira foi na minha organização chamada JKS, foi na Escócia, e para mim era novidade, então eu estava feliz da vida, de só em passear, conhecer como que era o mundo, esse mundo de Mundial. E eu não fui muito focado, mas fui com o objetivo de me dar bem. Fiquei em terceiro lugar, não podia ter chegado um pouquinho mais para frente, mas Legal. faltou um pouquinho mais de malícia ali, porque a gente sabe que não luta só com o adversário, né? A gente tem que convencer o árbitro, tem várias pessoas lutando, você não pode Sim. deixar gerar dúvida, no caso do Shotokan lá, por ponto, né? Eu sei que no Kyokushin é 10 minutos ou nocaute, né? Não vale soco na cara, né? Não vale queda também, né? Nossa, não tem soco no rosto. Não tem rosto, mas é 10 minutos ou nocaute, né? Não é isso? Ou era? Não, nós somos rounds de três Três, né? minutos a 3 minutos e meio, mas aí nós lutamos igual vocês com chave também, chaveamento. Ah, porque Aí eu me lembro pode que ter empate, então a luta pode durar até 12 minutos, eu me lembro que no cada luta com um passado, oponente. quando eu vi as lutas do Kyokushin, eu via que ou era 10 minutos ou nocaute, não podia queda, quer dizer, valia queda, mas não podia completar e não podia soco na cara. E me chamava a atenção que o menor peso, se empatasse a luta, ele ganhava. E eu me lembro Sim, isso do mesmo. Kenji Midori. Kenji Midori eu me lembro ter visto bastante lá no Japão, ele ganhando. Ele era menorzinho, né? E ele ganhava. Ele Sim, ganhou, mas ele aliás. era muito, ele era muito forte, muito sagaz, né? Eu me lembro quando ele ganhou do Matsui, não é isso? Sim. Matsui Sensei, não é isso? O Matsui hoje é líder da organização da ICAO, da Ah, número um, né? E que é entendi. a do Shihan Izobe. Então, eu vi essa luta, eu ficava impressionado, falei, pô, que legal. E no meio tem o quebramento de gelo, de telha, né? De taco de beisebol. Eu me lembro do campeão A sua internet japonês de. travou um pouco, só um minuto. Oi, tá escutando? Travou um pouquinho, agora voltou. Tá. Eu me lembro o campeão de. Eu acho, Voltou. Tá me ouvindo? tô ouvindo. O campeão de quebramento lá do já. Tá Três. travando pra você. Pra mim tá legal, tá funcionando aqui. Aqui tá funcionando. Tá. Pessoal que tá chegando aí, fala assim, a minha tá Travou um travando, acho que a pouquinho, né? sua internet travou um pouco. É. Então, eu me lembro do campeão Pronto, de voltou. quebramento. Eu me lembro do campeão de quebramento do Japão, que ele quebrava três tacos de madeira, né? Três tacos com a canela esquerda e dois com a direita de uma vez, né? Eu me lembro desse japonês lá, não lembro o nome. Mas e aí, o que acontece, Renata? E quando eu fui disputar o campeonato mundial da KWF, que é de um mestre chamado Miki Ahara, que é um japonês muito fera, eu me preparei bastante. Eu fiz 3 meses de preparação, tá? Eu, Legal. eu fiz bastante preparação. Eu peguei tanto a parte física, quanto batendo em saco, quanto treinando velocidade com atletas da WKF, que é uma. Eu não me lembro agora que era, mas era também contundente. Então, era um golpe que poderia ser dado nesse aí. E a ideia é que eu fosse disputar na categoria de adulto, né? Mas eu nunca tive dificuldade de treinar. Claro, a diferença de idade, velocidade, realmente faz o efeito. Mas eu preparei bastante nesse campeonato. Eu acho que tinha 36 atletas do mundo inteiro. E eu me consagrei campeão em cima de um italiano. E em 2019 eu competi na minha organização chamada JKS na Irlanda e ganhei também o campeão mundial também.
lá já estava com a regra mesclada já estava com a regra WKF, que é essa que eu te falei que é das Olimpíadas, né? E tá me Olha, escutando, Renan? legal. E aí, Tô, e tô aí, escutando. como eu estava numa sequência muito grande de campeonato em 2019, eu não sabia que eu estava com o princípio de pneumonia. Então, a minha luta foi sofrida. Eu confesso a você que faltou ar para poder lutar ali bem. E aí acabei disputando bastante mesmo em 2019, tá muito mesmo. E isso foi, acho que foi em setembro, eu acho que foi. Em outubro teve um campeonato brasileiro da tradicional. O que que é Karatê Shotokan tradicional? Eles preservam mais a forma, né? Então você não pode fazer qualquer golpe. Não usava luva, né? Então era mão seca e era mais Olha, contundente. legal. Eu não tinha visto essa. Assim, eu sempre São vi com várias. luva. Exatamente, essa é sem luva. Mas agora estão assim, preocupados um pouquinho mais. Você luta com uma luva de cirúrgica. E Uhum. agora fizeram uma luva agora no Mundial. Aí eu fui pro Mundial, né? Me classifiquei e fui pro Mundial. Fiquei em segundo lugar. Nesse campeonato brasileiro, que era na mão seca, que a gente botava só a luva de cirúrgica, eu peguei na final o- a pessoa que foi tricampeão pan-americano. Já coroa, mas 48 anos, mas muito forte. Vou no sacrifício, né? Tá travando um pouquinho, né? Ei, Renata, tá travando um pouquinho, tá? Tá travando, eu não sei se é porque a internet daqui tá dando alguma oscilação por causa da chuva, que tá chovendo. Pouco aqui. Pode ser por causa disso também. Eu estou tentando colocar no meu 4G para ver se vai funcionar. Já está até caindo. Só um momento, pessoal. Se vocês estiverem me ouvindo. A internet, eu não sei se a internet daqui está oscilando. Melhorou? Estou te Vê se ouvindo. melhorou. Tá, também tô te ouvindo. Então, aí eu acabei competindo no final do ano já bem machucado. Eu fiz acho que 13 competições ano passado e acabei Você ficando teve muito lesão? avariado. Várias lesões. Então, além do princípio de pneumonia, e eu tive que tomar antibiótico mesmo, ficar quietinho. Teve esses pinos que eu tive que colocar no braço. E o que mais que teve? Não me lembro agora, mas também me machuquei alguma coisa lá, mas eu não me lembro mais não. Mas a Na gente acaba época se que eu machucando fui muito, né? na época que eu fui pro Campeonato Mundial, eu participei de uma competição do brasileiro, um mês, foi em setembro, e o Campeonato Mundial foi em novembro. Eu quebrei essa parte da mão aqui. Só que Aham. quando eu fui no médico, o médico falou comigo assim, não dá para você lutar. Eu falei assim com ele, legal, pode deixar. Aham. Fingi, É, né, que não tá nem escutando o que ele falou comigo. Então eu fui para o Mundial com essa lesão também, as minhas duas pernas. Eu tenho fratura por estresse e assim, graças a Deus deu para chegar até na final sem tantos maiores problemas. Mas minha mão depois nem fechava, porque ela ficou gigante, porque inchou muito. na verdade, a gente que compete, a gente sabe o risco, né? A gente acaba sabendo que a gente vai se Sim, machucar. É inerente, exatamente. não tem jeito. Nem que seja no treinamento, você pode ter um estiramento, né? Infelizmente acontece. Quando a gente tá com alto Acontece. rendimento, buscando uma competição de alto nível, você sabe que o outro lado vai estar no mesmo ritmo. Se você demole, você vai perder já no aquecimento. Então a gente tem que estar sempre bem Aí temos uma preparado. pergunta aqui, ó. Qual o Aham. fortalecimento muscular preferido de vocês? Qual que é o seu Eu, treinamento de eu, fortalecimento eu muscular? pessoalmente, eu pessoalmente não gosto de musculação. Não gosto, não é minha praia, não gosto. Não gosto, eu detesto. Eu confesso a você que eu já tive, quando a primeira vez que entrei na seleção, eu tinha que manter um peso baixo e eu tinha que fazer muito exercício de explosão na musculação e eu confesso a você que eu não gosto. E eu treino com os garotos que estão na seleção da WKF.
E eles treinam no Centro Olímpico do COB, que fica aqui no Rio de Janeiro, debaixo da piscina Maria Lenk. É um centro assim que se você olhar, você vai fazer, caramba, estou no outro mundo, estou num outro país de primeiro mundo. E realmente é um senhor centro, entendeu? Com vários Que equipamentos, legal. tatame. É top, top. Só entra atleta da seleção olímpica, né? E eu tenho a oportunidade de treinar, que um amigo meu sempre me convida lá. E eles sempre treinam parte tática, né? O karatê é nosso, e a parte física. A parte física eu sempre fujo. Sério? Bom, eu para o Mundial, independente do Mundial, eu faço a parte de fortalecimento muscular diretamente com musculação mesmo, faço com personal, porque se a gente for direto para academia, eu também não gosto de musculação. Então, se eu for Aham. direto para academia para eu treinar por minha conta, eu vou ficar lá assim pensando se eu vou, não vou, não vou. Então, eu É. preciso ali do personal comigo para fazer a parte de fortalecimento muscular. Aí eu uso a musculação mesmo, fora os treinamentos de força que a gente faz aqui específico para a luta também. Eu prefiro mais esses, assim, os específicos para luta. Assim, treinamento de Uhum, karatê, com elástico, com força, mas eu prefiro esses. sim, Eu posso treinar é bom. assim. E esses treinamentos específicos têm que existir, porque só a musculação não traz os benefícios que a gente precisa, porque são técnica. A gente fica um pouco travado demais quando faz apenas a musculação. Né? Os exercícios que a Exatamente. gente faz com elástico ajuda porque a gente faz movimentos próprios do karatê, né? E ganha o fortalecimento, ganha aumento de força, né? De potência. Eu prefiro muito mais esse. Deixa eu ver aqui. Diogo São, tá treinando porque eu vou atrás dessa medalha que ele me levou, do Karatê. Então, esse foi o meu amigo o Eduardo Santos, que foi presidente da Tradicional por muitos anos, e a gente fez a final no Mundial. Ele me ganhou no Olha que estadual, legal! ele me ganhou no estadual, e aí no Mundial eu ganhei dele. Então ele falou que não foi uma troca justa, Parabéns, né? Dudu. Ele falou que Mas não foi uma troca parabéns. justa. E até uma final de Mundial não é algo para qualquer um. A gente sabe que Não, com é bem certeza. doloroso. É Bom, e gasto, nesse né? caminho aí, aproveitando, falando aí que você conhece o Dudu que está aqui, nesse caminho você deve ter conhecido alguma sumidade do Karatê, alguém que tenha se destacado, assim como você se destacou. Quem do Karatê, alguma personalidade que você conheceu que ficou marcado para você? Assim, como professor, Como né? atleta, É, professor, alguém que como, realmente tocou você nesse período? então, como professor, eu conheci o Sensei Osaka, lá no Japão, né? Ah, que legal. Foi atleta, obviamente, quando mais novo, e ele tem a forma perfeita para você fazer um kata. Então, além de ser simpático, etc., ele tem a forma perfeita. Então, ele me chamou muita atenção por ser uma pessoa simpática, atenciosa, técnica demais, então, muito técnico, milimétrico. Ele tem vários vídeos aí na década de 70, 80, onde aparece ele fazendo kata, bem mais novo, obviamente. Ele faz o kata Sim. milimetricamente. Ele começa no lugar e termina exatamente no lugar lá. Então, essa pessoa me chamou muita Nossa, atenção, né? Como legal. E atleta, acaba assim, influenciando, né? demais, demais. Eu tive sorte de treinar muito tempo com ele lá no Japão. Ele morava assim numa cidade depois da minha. Eu acabei treinando terça, quinta-feira com ele. Tive bastante oportunidade de treinar com ele. E como atleta assim mais novo, assim, né, vamos dizer, da geração nova, que não é nem da nossa, assim, nem faz parte quer dizer, faz parte da federação que eu tô, porque eu sou filiado lá também, mas é a federação que vai para a Olimpíada, né? A WKF que eu te Uhum. falei. O Douglas Bros. Ele realmente Legal. é uma pessoa muito diferenciada. Assim, ele já não está com uma idade mais novinha, mas sempre se dedicou ao karatê. E o que me impressionou nele foi a velocidade que ele ainda consegue desprender. Ele disputa no circuito mundial e a WKF, é o que eu te falei, assim, tem um ritmo de competições anormal, Alto. porque todo mês tem competição, de 15 em 15 dias está Eles tendo têm competição. mesmo. E no mundo inteiro, entendeu? Então a pessoa tem que ter muita verba, muita ajuda. Então esse sim eu considero assim um profissional de verdade do karatê. Por quê? Além dos patrocinadores que ele deve ter, com certeza, que eu não me recordo, mas ele trabalha com a Arauasa, eu sei, que é uma marca famosa aí da WKF, que tem aqueles protetores vermelhos e azuis. Uhum. Ele é, ele é contratado pelo Exército, então ele é terceiro sargento, alguma coisa assim, dentro do Exército para ser atleta e competir, né? Fora a Top Bolsa Atleta demais. de atleta mesmo que ele recebe internacional, então
ele tem que se planejar para viajar em todo esse circuito. E eu confesso a você, é um calendário muito grande, Penso. Renato, assim, muito tenso. Então, o ciclo de treinamento deles é muito curto, né? Preparação física, preparação, alimentação, então sempre A estão se renovando. periodização deles tem que ser muito bem feita para não ter erro, Exatamente. né? A equipe, a comissão técnica, obviamente, é bem preparada e trabalha nesse ponto. Mas o que me chamou a atenção nele foi num seminário no Exército mesmo, no Centro de Educação Física ali da URCA, né, que é um outro centro também maravilhoso também de educação física, um dos pioneiros no Brasil, né? E Uhum. ele fez um seminário lá fazendo sobre o treinamento treinamento de perna, né? Footwork ele chamava, que é a movimentação de perna. Então ele fez um Aham. treinamento de movimentação de perna que é muito diferente do Kyokushin, do tradicional, do Shotokan tradicional, do Karatê JKS, que é o... Travou um pouquinho de novo, né? Travou um Deu uma pouquinho. Não sei se você travada aqui, escutou. conectou. É, eu não sei se você escutou. E ele é muito rápido, um chute muito rápido. É um dos mais rápidos que eu já vi. Como que é o nome dele Oi. mesmo? Repete. Então, o que me impressionou foi o Gustavo. treinamento de perna e a velocidade do chute, entendeu? Oi, Oi, tava escutando? tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Tô te ouvindo. Que tava. Agora travou um pouquinho. Oi, tá me escutando? Que quebra. Alô? Oi, Renato. Oi, Oh, Renato. Travou, né? Tá travando direto, né? eu tô tentando desconectar do Wi-Fi. É, às vezes funciona também. Então, e a velocidade do chute desse atleta, Douglas Bros, me chamou muita atenção. É Douglas Bruce, o nome dele. Caiu de novo. É porque cai aqui, né? São Paulo tá Aqui também tá chovendo. chovendo. Não, aqui não tá Quando chovendo, não. Quer chove, tem dizer, oscilação. A oscilação da internet é grande demais, porque é interior, é, né? Já aí, não é muito bom. qual a cidade aí? Desculpa perguntar, Renato Sensei. Aqui é Conselheiro Lafayette, é Ah, 98 sim. quilômetros de BH, da capital. É Entendi. pequena e o serviço de internet, inclusive esse serviço que eu estou usando, não está muito legal na região mesmo, não. Está dando muita concentração de links e não está dando conta. Aí quando chove é um terror, Entendi. mas acho que agora deu uma estabilizada. Entendi. Aí é isso, essas são as pessoas que me chamaram a atenção pela velocidade do Legal. chute Depois e você o me tipo de passa o treinamento. nome delas. Eu vou tentar, às vezes, entrar em contato, caso eles tenham um Instagram, Sim, a gente fazer um sim, bate-papo. sim, claro. Eu não sei qual que é a plataforma, se eu não me engano, é o Facebook ou o YouTube que a gente consegue fazer com mais de uma pessoa. A gente vê Acho uma que o Facebook. plataforma onde a gente consiga fazer uma entrevista assim, em trio, né, ou em dupla, e conversar. Eu acho o Karatê Shotokan muito interessante. Tem muita coisa boa no Shotokan que pode ser aproveitado no Karatê Kyokushin. Uma das coisas que mais me chama a atenção são as bases de vocês e a questão da velocidade que vocês aplicam, né, os golpes. Então, me chama a atenção e eu sei que é algo que dá para absorver para o Kyokushin também, né, e falar um É, pouco do Kyokushin para que vocês possam conhecer também um pouco mais. O Zoom é, também, né? O Zoom dá para fazer. zoom. E o que me chama a atenção no Kyokushin é justamente a quantidade de golpe de perna. A É quantidade de golpe de verdade. perna que vocês fazem.
Principalmente aquele Uramawashi, Gyaku Uramawashi por dentro, que me impressiona a velocidade e a pancada que é dado, né? O Sim, Kaiten também, sim, Kaiten, aquele chute rodado também me impressiona bastante. Que sim. o Midori, quem de Midori Sensei dava, né? Isso, esses são legais pra caramba. Quando eu era Mas de mais qualquer jovem, gente, eu não tinha tanta dor nas costas, eu fazia, mas agora é é um mesmo? pouco mais difícil. É. É um A chute, idade vai ele é pesando. eficaz, e se pegar, não tem erro, né? É, É, nesse, é, nesse caminho, você também atua como professor agora ou somente como atleta? sim. Assim, particularmente eu não sou muito fã de dar aula, não. Eu acho que a pessoa que dá aula tem que ter um dom para cativar as pessoas e motivar as pessoas. Eu dou aula, mas eu dou uma aula muito rígida, assim, porque eu Uhum. aprendi assim. E eu dou aula aqui perto de É o casa hoje. seu. Eu dou aula perto de casa aqui, mas eu cobro muito dos alunos e o que acontece? Para mim é um treinamento, porque eu tenho que passar a didática, passar a disciplina, ter horário de começar, Sim. horário de terminar. Então, para mim, tudo isso é um treinamento para mim, né? E claro, os alunos são sacrificados ali na minha, na minha aula. E o que você falou, a base no Shotokan é muito cobrada, né? Então, os Sim, é joelhos perfeita mesmo. os joelhos, os meus dois joelhos já são operados, então eu realmente não aguento ficar muito tempo numa base hoje em dia. É, o Shotokan é conhecido pela base realmente, porque é o que eles mais intensificam a forma para que a pessoa tenha equilíbrio e não se mexa, né? Mas independente de estilo de Kyokushin, Shotokan, Wadoryu, Juryu, o principal do nosso karatê é a tal da defesa pessoal, né? Dele funcionar quando a gente precisa, quer dizer, espero que nunca, mas no dia que a gente precisa se autodefender, ele funcionar efetivamente como tem que ser, e é o que a gente sempre treina, né, Renato? Sensei? A gente Tem uma treina para isso. pergunta para você aqui. Deixa eu só achar ela aqui de novo para. Foi o Heriva. Heriva, se você estiver online, o Heriva perguntou: hoje o Karatê Shotokan está mais voltado para competições ou há espaço para os mais tradicionais? Foi Na essa minha a opinião, pergunta mesmo? na minha opinião, a gente tem que ter os dois. Infelizmente, a gente tem que ter os dois. A gente treina karatê, não é balé. Então, é defesa pessoal, ponto. A competição vai ter uma hora que você não vai conseguir mais, sua idade, seu tempo, você não vai Uhum, conseguir competir mais. Ela tem uma fase, mas você tem que aproveitar essa fase. Por quê? Independente do lugar de federação, ele é teu chamariz, ele é tua porta de entrada, ele é teu Marte. Não adianta falar que em Okinawa tem 1.000 professores bons, mas ninguém conhece. Então tem que ter a competição para que aquele atleta que ele está treinando, ele apareça, né? E uhum, divulgue a arte como um todo. Isso é importante. sim. Infelizmente, as pessoas podem não gostar de competição, mas ela é um mal necessário. Pela divulgação, que bem ou mal todo mundo vai estar se beneficiando. Quando falam que o Douglas Bose, não ele, mas agora o Vinícius Figueira tá classificado para ir para uma Olimpíada, a gente está falando de milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro que vão estar vendo karatê. Ele vai procurar a Exato. Renata. Renata, você faz karatê? Eu quero entrar aí. Ah, você, pô, legal, eu quero fazer karatê. Ah, mas aqui é Kyokushin. Depois ele vai entender o que é Kyokushin, o que é Shotokan, o que é isso, o que é aquilo. Mas As diferenças. o primeiro impacto para ele é o nome karatê. E isso, indiretamente, o marketing vai fazer para a gente, para todo mundo. Vai ser todo mundo ser iniciado. Qualquer propaganda, qualquer mídiazinha, qualquer reportagem que sai na televisão sobre o karatê, todo mundo que é do karatê está sendo beneficiado. Então, esse é um ponto positivo. Exatamente. Não adianta falar que não é. É um ponto positivo. Segundo, a competição é onde você consegue treinar e se testar. Por que eu falo isso? Você pode treinar dentro da sua academia a vida toda, 20, 30 anos. Você vai treinar com as mesmas pessoas sempre. Você vai conhecer ela tão bem. Você pode Pessoas que já treinar duro. conhecem como você luta, até Você vai conversei sobre treinar isso com duro com uma a pessoa. pessoa Você vai sair na esses dias. pancada, vai sair rolando, vai ser uma pancadaria. Mas você nunca vai ter Não é a mesma coisa. a dúvida de treinar com outra pessoa que vai ser totalmente diferente desse teu amigo que treina há 20 anos com você. Então, é importante? É Exatamente. importante. Agora, a gente sempre tem que Tem botar em mente que a gente. emoção também, a pressão, aquele sentimento que a gente tem somente ali dentro do tatame da competição. Não adianta a gente Exatamente. tentar reproduzir dentro do tatame. Aqui Não é um vai. conforto. Nós estamos É. dentro do nosso conforto, então a gente sabe com quem a gente está lutando aqui, o que a gente deve fazer, o que não deve.
como se machucar e como não se machucar. Lá não, lá a gente vai pôr à prova, né, o conhecimento que a gente teve aqui dentro. Então, realmente é fundamental, igual o show a Paulo está falando aí, é fundamental para a gente ter certeza que aquele treinamento que foi feito da forma correta e que a gente tem condições de passar para uma próxima etapa. E Sensei Renata, outro dia uma pessoa me perguntou sobre o que eu achava de exame de faixa. Eu falei para ele, tanto o exame, quanto a competição, quanto você se pôr à prova em qualquer lugar, na rua até, né, na rua, numa confusão, a sua adrenalina é totalmente diferente. A sua Exato. cobrança para um exame, você fica nervoso. Não adianta você falar assim, ah, mas eu vou dar faixa porque ele é meu amigo, eu vi que ele está treinando todo dia, todo ano, vou dar agora a faixa para ele agora, uma graduação para ele. Ele não tem o ritual da... Por mais que você saiba que ele tem aquela capacidade técnica, o emocional é muito diferente. Às vezes a gente vê pessoas excelentes dentro do dojo. Quando ele vai para uma competição, é outra pessoa. Fala, cara, você não sabe chutar mais. Exatamente. Já vi também muito isso. Isso Então, o fator acontecer. psicológico é muito importante você vencer isso também, né? Então, O Pedro aqui está perguntando a diferença dos nossos estilos de karatê, Shotokan e Kyokushin. Muitos me questionam isso mesmo. Ah, qual que é a diferença que vocês veem dentro do Kyokushin, do Shotokan? Se você quiser explicar um pouquinho aí. Eu sei, eu tenho minha visão, que eu nunca treinei Dessa Kyokushin. diferença. Eu fui uma vez na academia Kyokushin lá no Japão para conhecer, assim, mas acabei que eu não consegui ver o treino, mas vi que tinha muito saco de areia, assim, na canela, e eu ficava impressionado. Para mim, o que muda um pouquinho a regra, né, obviamente, né, competir com a regra diferente, mas nome de golpe praticamente os mesmos. Kyokushin luta um pouquinho mais em pé, fora isso, a regra de não socar na cara, né, mas os chutes são os Mesmo, mesmos. eu acho mais as regras de luta, né? Dentro da competição, o Shotokan tem um tipo de regra diferente do Kyokushin. Eu acho que o treinamento, a rigorosidade, a filosofia do karatê é única. Então, o que difere mesmo para mim, na verdade, também penso que vocês focam na base de uma forma diferente da nossa. A gente luta um pouco mais em pé, um pouco mais... a nossa movimentação ela é um pouco diferente da de vocês. Eu vejo que vocês são muito rápidos, né? Vocês trocam de lugares mais rápido também, eu vejo isso. E basicamente é a regra mesmo da luta que eu acho a maior diferença. Só o fato de ter nocaute é uma coisa interessante, né? Qual a ideia do Kyokushin não socar no rosto? João Carlos, eu acredito. Por quê? O nosso é para levar ao nocaute. Então, se eu soco o rosto de alguém, provavelmente essa pessoa, assim, se for o primeiro golpe no rosto, essa pessoa vai cair, vou lesionar ela de graça, né? E a luta vai acabar. Então, a gente tira esse golpe que com certeza, acertando um golpe no rosto, um soco no rosto de verdade, com a potência que a gente usa dentro do Kyokushin, vai levar nocaute ou até algum problema maior, né? A gente pode ferir a integridade física da pessoa. Não que daqui para baixo a gente não consiga fazer isso, e a gente usa chutes também no rosto. Então a gente preserva de uma certa maneira, por ser um golpe direto e mais fácil, né, da gente acertar a questão do soco no rosto. Vocês com essa questão do soco, como que funciona? Vocês encostam apenas ou tem uma pressão mais forte, Diogo? Usa, na verdade, o Seiken, né? Os dois ossinhos da frente aqui. Sim, mas vocês ficam de luva, certo? Então, cada lugar é uma regra. Tem aquele que você falou que usa a luva cirúrgica, né? Então, cada lugar tem uma regra. Como o Shotokan tem várias federações, vamos para a origem. JKA, ela usa uma luva de espuma de mais ou menos 2 centímetros, mais ou menos, tá? Eu tenho uma luva dessa. Branquinha e tal. A JKS também faz nesse estilo, com um ippon só, né? Então, ou 2 vazaram um ippon, né? Um meio ponto ou um ponto inteiro. O golpe tal do golpe perfeito. A JKS também usava até um pouco tempo atrás. A tradicional não usava luva nenhuma, começou a usar a luva cirúrgica, depois usa uma luva de MMA branca também. E quando usa essa luva cirúrgica, qual que é a possibilidade quando você acerta, a luta é parada na hora? Como funciona? Eu nunca vi essa sem luva. Pois é. Aí, só para finalizar, a WKF usa aquela luva vermelha e azul, que parece uma luva de boxe, que é quase 10 centímetros de espessura. Que também já vi essa. Todas Deve ser a mesma que eu tenho aqui. Pode ser. Mas parece uma luva de boxe mesmo.
só que ela Ali, é ó, fala aberta. dali, pega ali pra mim ver que eu mostro aquela lá. Deixa eu te Aí mostrar que aqui pra ver se é essa. Eu acho que é. Tem a vermelha e tem a branquinha. Essa aqui mais grossinha. exatamente, essa aí. Essa. Entendeu? Então, essa é uma luva que o pessoal usa na WKF, que é mais grossinha. Uhum. Todas as federações, o objetivo é não acertar, né? Então, É você não chega acertar. próximo, exatamente. Todas, você deferir um golpe perfeito, com vontade, forma, mas não acertar. Não pode acertar. Não pode acertar, né? O Então, chute é a mesma coisa? tudo, o sudome que o pessoal chama, que a intenção, mas chegar bem próximo do alvo, mas não acertar a Nossa, pessoa. que legal. Só que, só que, em nível Sempre de. acerta. Sempre acerta, infelizmente sempre acerta. Infelizmente sempre acerta. O sudome é um pouquinho esquecido, as pessoas têm que encostar. Esse encostar, às vezes, 1 centímetro no nariz, 1 centímetro para dentro, já entrou. Se você acertar 1 centímetro no rosto e o nariz está na frente, já quebrou o nariz. É cartilagem ali, não adianta. Então é difícil Sim. esse conceito. O sensei Eduardo aí, que você estava conversando com ele, uma vez, há muitos anos atrás, a gente se conhece, engraçado que a gente se conhecia antes do Karatê, né? E um belo dia eu Uhum. encontrei ele de kimono perto de casa e falei, ué, você tá fazendo o quê? Não sei o que, eu faço karatê. E acabou que ele fazia com o mestre Sensei Tanaka e eu fazia com o Sensei Uryu. E aí acabou que tem essa amizade ao longo dos anos. E ele falou uma coisa lá no passado que me chamou muita atenção. O karatê nosso, Shotokan, é subjetivo. Por que subjetivo? Como é que eu vou saber se acertou ou não acertou, se aquele ponto foi ponto? Então é subjetivo porque o árbitro define que aquilo foi perfeito ou imperfeito. No caso do Kyokushin, não. Eu chutei, derrubou, caiu, é ponto, Exato. acabou, não tem conversa. Aí está resolvido. Então é muito subjetivo. Quando tem a objetividade, fala assim, se eu derrubar, a pessoa cair, não levantar mais, ganhei. Quer dizer, sem matar, claro. Mas O nosso a pessoa. é o Ichigeki, né? Que é um golpe perfeito. A gente trabalha para chegar ao Ichigeki, que é um Uhum. Então, aí se torna bem objetivo, aí fica fácil você entender. Não, então, mas o risco é maior, porque se acertou, derrubou, machucou. E com relação a chute no rosto, alguém perguntou se é válido no Karate Kyokushin, sim. Tem alguns nocautes bem violentos com chute no rosto, às vezes pega calcanhar, a própria canela no pescoço e na cabeça. Então, no nosso é permitido o chute e não é permitido o soco no rosto, por ser algo mais direto, eu acho que mais fácil, né, até de acertar um soco no rosto e ter mais problemas para a pessoa com relação à integridade física dela. É, realmente nossa arte ela é contundente, não adianta, não tem refresco. Infelizmente, os acidentes vão acontecer sempre. Por mais que a gente tente não acertar ou não machucar a pessoa, infelizmente, um chute rodado você gira e não sabe se vai acertar ou não e como vai vir o estrago. Se acertou, vai vir um Tá? estrago forte, né? Mas o problema é que Infelizmente. assim, na competição a gente faz para fazer o estrago mesmo, para ver se ele realmente funciona, se ele realmente vai ser eficaz ali no momento. Tem uma mensagem aqui para você. Sensei Mauro Campos, ou Sensei Diego Yoshida, você sabe, Sensei Josué Rocha Samurai, lá de Mauro Campos, de Minas Gerais, cidade de São João Oh, Nepomuceno. Grande abraço para você. Obrigada pela esse- participação. O que então, que é pior no karatê, o chute no rosto ou soco? Depende, Serapa, viu? Se às vezes quando a gente toma, mesmo que seja não intencional, o soco no rosto, não é nem um pouquinho bom, nenhum nem o outro. nenhum outro. Todos os dois pode levar a nocaute. Nenhum é bom. Agora, Nenhum é bom. Agora é engraçado, aí as pessoas reclamam muito do karatê olímpico, né? O WKF. É que ele pula muito, que ele não tem a forma, que ele não tem. Mas é o karatê que tem mais controle, tanto de Sim, soco e tanto de chute. Acontece acidente? Acontece por causa da velocidade que eles impõem. Às vezes se cruzam e realmente acontece acidente. Mas a velocidade que eles impõem lá e o controle que eles têm é muito maior do que a maioria dos que eu já vi aí. Chute rodado, inclusive, você vê a pessoa dando um chute completo no ar e consegue segurar lá no, consegue no segurar, né? toque da pessoa. Exatamente. Então, para mim, se você fala assim, o que controla mais, que tem menos risco de se machucar, WKF. Eu, É eu, verdade, eu, é eu falo que verdade. eles fazem um movimento.
Ah, mas a forma é feia, a velocidade é ruim, o pula mais, pula demais, parece uma pipoca. Não interessa. Eles são profissionais naquilo, treinam como profissionais, ganham como profissionais, não se iludam, eles ganham para isso. Os que estão lá no topo mesmo, eles não ganham pouco, assim, para o nível brasileiro, ganham É o muito bem. karatê um dos únicos, né, que tem o retorno financeiro. Exatamente, mas para chegar lá tem que batalhar um bocado. O ranking é pesado, mas e o É, controle é anormal. Isso eu falo assim de carteirinha. Então, se a pessoa assim, ah, eu não quero me machucar, eu sou médico, faz um WKF então, porque você não vai se machucar ali. Tenho certeza que você não vai ser com o nariz quebrado, não vai ser. Pode acontecer um acidente? Pode, mas a probabilidade é muito menor do que o cara tradicional, o Kyokushin, que acontece com mais frequência. o Dudu, aí do Rio, perguntou sobre o treinamento da Mechuari, se ele é Ah, funcional. é. Eu, no Shotokan a gente só faz como demonstração. Vocês fazem com mais frequência que vocês fazem na rodada das etapas, né? Das classificatórias, né? No campeonato mundial, quando se empata, né, uma luta e empata no peso também, a gente desempata nas tábuas. Então, a maior quantidade de tábuas quebradas é Seiken, em Rigi, e também tem no Kakato, né? A maior quantidade de tábuas quebradas, a pessoa vence. Igual o Shehan Francisco Filho empatou a final e foi por uma tábua, se eu não me engano, que ele venceu o campeonato de 99. É. E No aí, caso, então, a funcionabilidade, claro que existe, porque você tem que estar bem concentrado, bem preparado para quebrar, né? É como se você sim. quebrasse uma costela, né? Eu penso assim, né? As pessoas acham que é fácil, mas Não. exige treinamento, exige a forma correta para a gente não se machucar e tem todo, eu falo um ritual, principalmente você que é descendente de japonês, você entende isso. Tem um ritual para fazer esse quebramento de tábuas, né? O tameshuari, em japonês chama tameshuari. Então não é só ir ali, ferir um golpe com a mão de qualquer jeito ou com o pé de qualquer jeito. Então você concentra a sua força e elimina ela naquele golpe. Realmente o tameshuari para o Kyokushin ele é muito importante e faz diferença, principalmente porque a gente usa também nas competições. É. E a gente, no Shotokan, no passado, a gente usava muito em demonstração, né? Em qualquer lugar. Eu me lembro quando criança, deve ter uns 17 anos mais ou menos, o CC Uru levou a gente num clube chamado Clube Botafogo, em Botafogo, no Marisco de Botafogo. E eu, quando criança, quebrava uma madeirinha, sei lá, menorzinha, fininha. Aí, na era maior de idade, aí ele trouxe uma madeira mais grossa. Eu falei, pô, Sensei, essa madeira aí é. Só que você vai quebrar duas. Eu, duas? Eu era garota ainda. Eu, duas? Tá, e vai ser assim, joelhada, alguma coisa assim fácil. Ele, não, Mauashigeri. Eu falei, Mauashigeri? Duas madeiras dessa grossura? Eu falei, osso. Aí, pô, me preparei todo quando eu vi aquela madeira. Falei, pô, se eu não quebrar, vai ficar feio aqui. Pô, vou ter que chutar bem forte, né? Levantei os dedinhos, buf, deu um maior nele. Quebrou, duas madeiras grossas. Aí eu voltei assim, já meio já rezando, assim, pé já mancando, já meio doendo, já sentei quietinho lá, fiquei sentado em cima do joelho lá, né? Aí olhando o pezinho, rezando, mas doendo pra caramba, não E falei aí você nada. faz de forte quando machuca ainda. Não, eu não falei nada. Quando acabou o evento, o pé, o dedão, tava preto, preto. Alguém me perguntou quantos estilos, quantas organizações tem do Kyokushin? Atualmente são 5 ramificações. Nossa senhora. São 5 Eu ramificações. conheci quando era uma Eu ainda. já fiz parte da IKO 1, hoje eu estou na IKO Matsushima, que é a IKO 3. Na verdade, eu era da IKO 3, né? Quando eu fui treinar em São Paulo, quando eu morei em São Paulo, eu estava lá para ser atleta profissional mesmo, mas aí teve alguns problemas, a gente voltou para cá, não com karatê, tive problema com o patrocinador, com a pessoa mesmo que nos levou para lá, né? Eu treinava com o Shehan Francisco Filho, então passei quase um ano dentro da IKO por causa da questão de contrato. Aí quando eu retornei para cá, era meio inviável para mim, porque lá a gente volta de faixa, então tem um outro sistema. Então, para mim, aqui na minha cidade era inviável continuar.
Mas foi um dos melhores períodos que eu vivi de treinamento, onde eu aprendi muito. E o bom, né, que a gente, igual você teve contato com essas pessoas lá no Japão, Tio Francisco, para mim, sempre foi o número um, né, de inspiração. Ele, Galpo Feitosa, Everton Teixeira. Então, treinar com eles, eu acho que foi o mesmo sentimento que você teve de Claro. treinar lá com as pessoas que você treinou no Japão. Então, eu sabia que tinha o Shin Kyokushin também. Quais são as cinco? Fala pra nós. Eu não sei se eu vou lembrar de todas, mas tem a Ico 1, que é a do Matsui, Ico 2, se eu não me engano, é o Kenji Midori, que é a Shinkyokushin. O Ico 3 é Ah, a Matsushima. A 4 e a 5, que eu não vou lembrar o nome dos dois mestres delas aqui no momento, mas a que você está falando da Shinkyokushin é a Ico 2, entendi, que é a do entendi. Kenji. É uma tristeza quando essas divisões acabam enfraquecendo, né? O Sim, nosso, hoje nossa. está havendo, as pessoas estão tomando consciência de que essa separação não faz bem para o karatê em si. Então, Uhum. muitos concordam da gente se unir, de se reunir, igual aqui. Eu faço questão de conversar com o karatê Shotokan, Goju Ryu, porque é conhecimento, é um único karatê, a filosofia basicamente é a mesma, e a gente tem muito para compartilhar um com o Sim, outro. verdade. Mas só que as pessoas antigas, né, das organizações são resistentes. Então, isso É, vai perdurar por muitos anos, ainda até a resistência não existir mais. Né? eu, Existem esses conservadores. o Shotokan acho que tem mais de 2 dúzias de federações e organizações, então é um pouquinho mais complicado e cada dia aparece uma nova. Infelizmente, eu acho difícil essa unificação, voltar para o regresso que era uma só, tá? Eu acho Minha muito difícil opinião. também. Depois que o Sosayama morreu, que teve essa separação, até teve uma pergunta aí qual que é a diferença de um Kyokushin para o outro. Basicamente, não existe diferença nenhuma. O que existe são um mestre que não aceitou o outro e preferiu seguir no caminho solo. Então, são pessoas que treinaram diretamente com o Sosai Oyama, então eles colocam o conhecimento deles, mas de forma um pouco diferente do outro mestre. Mas o Kyokushin é o mesmo, o segmento é o mesmo, os katas são os mesmos. Qualquer mudança que há é feita pelo mestre, pro mestre que tá na chefia da organização. Mas o Kyokushin é o mesmo. Na Nós verdade temos acontece. agora 3 minutinhos aqui. Tem Então, muita coisa que eu quero conversar com você, menino. A gente tem que fazer uma live maior, né? Com não, mas mais é tempo. verdade. No Instagram segura a gente aqui 1 hora só. Você vê que de todo lugar os problemas são os mesmos, não adianta, né? Esse é o Sim, a nosso mesma karatê, coisa. felizmente, Agora, né? eu queria que você falasse, nesses 3 minutinhos, você falasse quais são os seus planos aqui futuros. Você tem 3 minutos para me falar e deixar uma mensagem aí para o pessoal. Bom, agradeço primeiro o convite, agradeço a toda a participação do pessoal. Foi muito legal conhecer você. Mensagem sempre eu deixo que você tem que treinar todos os dias, né? A mensagem do meu mestre, Sadamo Ryu. Então, vamos treinar. E para o futuro é continuar. Eu quero conhecer mais gente, passear um pouquinho mais. No mês, se tiver uma competição, eu estou lá treinando com você. Para mim não é competição mais, hoje é um treino forte. Então, é assim. Eu agradeço, muito obrigado a todos. Eu que agradeço a sua presença. E assim que eu for no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, Vamos é na lá. capital que você mora? Capital, capital. Pode ter certeza que eu vou te mandar um direct aí para me treinar um Vamos pouquinho de sim. Shotokan com você. Está Muito convidado. obrigada, Diogo. Eu Foi que um prazer ter agradeço. você aqui. E meus Prazer foi parabéns meu. pelos campeonatos mundiais. Que venham mais. Muito obrigado. Tchau, Boa gente. noite, Obrigado. pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Us. Pessoal, então eu encerro aqui mais um episódio do Kyokushin no Pódio. Hoje tivemos a entrevista com o Diogo Machida. Agradeço a presença de todos. Nós estamos aqui de segunda a quarta, a segunda a quinta. A partir da semana que vem vai ser nesse formato. Hoje eu ainda tinha uma entrevista na sexta-feira, mas nosso formato agora é de segunda a quinta, em todos esses dias, às 19h27, onde a gente tira dúvidas aqui da nossa audiência. Conversamos com vocês ao vivo, quando quiserem, pode subir e conversar com a gente. Nós trazemos assuntos sobre Karatê Kyokushin, muita informação para vocês gratuitamente. Então compartilhem.
Quem puder deixar uma mensagem, esse vai ficar salvo aqui no IGTV, deixa uma mensagenzinha lá, coloca o emoji do Karatê se você assistiu e compartilhem com os amigos. Peçam também para seguir o Kyokushin no Pódio. Muito obrigada, esse foi mais um episódio do Kyokushin no Pódio. Boa noite a todos. Um grande beijo para vocês.